E vamos começar mais um episódio de podcast da Tio Grão e Prosa. E nessa noite, muito especial, estamos aqui com uma pessoa, acredito que muito gigante, porque tem uma jornada aí incrível, né, de vida, uma história incrível de vida. E antes de começar, eu quero dar uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada e uma boa tarde para todos vocês que estão assistindo a gente no nosso YouTube, vendo os cortes lá também na nossa rede social, no nosso Instagram. Então, um beijão, um abraço para vocês e segue a gente lá, grão.prosa. Segue também minha rede social, Livson, com Y, VI2SON, Santos. Livson.santos. E por favor, eu quero, sem mais delongas, apresentar o Victorino Alexandre. Opa. E me traz um café e vamos começar mais um episódio. Quem é o Victorino Alexandre? E por favor, olha naquela câmera ali, já deixe também as suas redes sociais, né? E conta um pouco da sua história. Quem é você? Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite e muito obrigado pelo convite, Livson. E em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você por essa iniciativa de estar gerando esse conteúdo maravilhoso que é o podcast Grão e Prosa. E eu admiro bastante, sim, e acho que é muito importante a gente ter isso aqui em nossa cidade. E vamos lá, Victorino. Quem é Victorino? Boa pergunta, né? Victorino é um Comecei pelo começo, né? um rapaz, um homem. Nasceu em Paulo Afonso, alguns anos atrás. Passei apenas um ano lá, na infância. Depois me mudei para a cidade bucólica, Água Branca. E lá eu consegui assim ter uma boa infância na zona rural, com meus avós, me criei. E isso para mim foi um divisor de águas, realmente, assim, porque eu aprendi muito sobre valores na vida, né? O amor, o trabalho, tudo isso, né, que a gente precisa ter enquanto ser humano. E a partir disso foi só vitórias, graças a Deus, muita luta, né? E assim, graças a Deus eu convivi num ambiente com muito amor, embora as condições fossem às vezes precárias, né? Porque a gente sabe que alguns anos atrás as coisas eram mais difíceis do que hoje, de certa forma, né? Mas assim, a gente sempre valorizou essa questão da educação, de estudar e sempre buscar um trabalho, Você é conquistar as filho, num caso, de coisas. quantos irmãos? Então, eu sou filho por minha mãe, são dois filhos, né? Eu sou o mais velho e tem minha irmã Vitória também. E por parte de pai tem mais cinco irmãs. É. Então é uma família assim. Grande. Mas assim, eu morei sempre com meus avós e de certa forma meus tios foram meus irmãos também, lá em Água Branca, na Serra do Cavalo, para ser mais específico. Então é isso, aí sempre estudando e tal, aí graças a Deus terminei o ensino médio e aí consegui ingressar na faculdade, foi no primeiro ano quando começou a UFAL. Antes a gente na região não tinha assim, meio que vou fazer o que quando formar e tal, sei lá. O que tinha de opção geralmente era ser professor, algumas pessoas, quem fosse trabalhar assim nessa área, né? Concursar, né? Ou então ir para a usina corta-cana, né, no sul, boia fria e tal. Lá na minha Sim. região acontecia muito disso e a perspectiva de vida das pessoas geralmente era essa. Infelizmente, né, a gente tem que ser realista, né? Então era isso, tipo assim, eu vou completar meus 18 anos, vou pro corte de cana. A visão da galera geralmente era essa, né? E aí a gente meio que na contramão tentando, né, contornar essa situação, a gente conseguiu fazer outras Me coisas, vem né? várias perguntas, na realidade, sobre Sim. quem é o Victorino e a sua infância e sua Algo vida. complexo, né, cara? Mas a gente consegue, Tentar descrever consegue, aqui. porque, assim, a gente não revelou ainda o que o nosso grande protagonista está aqui do meu lado faz. Sim. Então vai ficar aí com a curiosidade nesse começo, porque eu vou fazer algumas perguntas para poder tentar entender como é que ele chegou no que ele é hoje, no que o Vitorino que é hoje. Sim. Então, pensando no Vitorino menor, e você já falou já que a perspectiva de vida não era tão grande assim profissionais, né? Não tinha Isso. almejava. Mas o que foi que cooperou para você chegar nos cursos que você hoje tem, Uhum. no que você faz hoje em dia, né? Aquela Bom, infância ali. desde. Eu acho que o que eu posso falar, assim, que foi primordial foi o apoio familiar. Meus pais, né? Eles sempre me incentivaram, minha mãe, em memória, né? Ela já partiu.
Mas assim, ela sempre me incentivou a estudar, a ler, mandava livros para mim, mesmo não morando comigo e tal. A gente tinha aquela conversa boa sobre tudo, né? Sobre poesia, sobre arte e tudo mais, e diversão. E meu pai também, sempre incentivava, assim, Vitor, tem que fazer faculdade, tem que fazer isso, fazer aquilo, outro e tal. Tudo bem, né? E meus avós também sempre deram apoio, né? Embora meu avô sempre fosse, assim, é uma pessoa mais idosa e tal, um pessoal mais antigo, você sabe que algumas pessoas não valorizavam essa questão da educação, mas graças a Deus, meus avós, eles sempre tiveram essa visão, assim, diferenciada, assim, de dizer, não, é bom, é importante lutar, né, pelas coisas, né? A gente sabe que o ato de estudar não muda, tipo assim, da água para o vinho, mas assim, vai lhe dar, como é que eu posso dizer, opção de você Com certeza. analisar, né? Você, tipo assim, E além você de vai ter um que poder de começa da escolha. gente para depois as coisas externas, né? Exatamente, você vai ter escolhas, né? Tipo assim, eu posso seguir por aqui. Não, mas eu posso seguir por aqui também. E você consegue raciocinar, Com né, e certeza. tal, pensar melhor, né, de certa forma. Então foi basicamente isso. A família, eu acho que, né, tem um... Vamos revelar, o povo está muito curioso para É, saber quem é o Victorino Alexandre que está aqui nessa noite. E para você, dia ou tarde, né? O momento que você estiver vendo esse episódio. E qual foi o primeiro curso assim que você disse vou fazer? Para a gente entender a trajetória e Sim, dizer se pronto. teve aí diferença ou sempre foi realmente o que você hoje Uhum. exerce. Então, aí, quando começou a UFAL, que eu estava falando, né? Uhum. Aí surgiram 6 cursos lá. 4 licenciaturas, 2 engenharias. Aí eu pensei, cara, eu vou em escola pública, eu não sou bom em matemática. Eu fui pesquisar, né? Não Eu sabia também nada, né? não. Naquele tempo, início da internet, né? Sim. Aí eu disse, cara, Vendo a grade e dizendo vai ter cálculo. aí dizia, engenharia tem muito cálculo É. civil. Aí eu disse, eita fera. Aí eu ficava em dúvida entre geografia. Aí eu vi que tem engenharia de produção. Aí dizia assim, Ainda assim nas também tem descrições. matemática. Aí tem menos matemática. Ah, então vou nesse. Pá. Aí comecei a estudar engenharia de produção lá em Dalmiro. E cara, quando cheguei lá, era basicamente a mesma coisa no início de engenharia civil. Ele já É. um começo das cadeiras de toda a engenharia é a mesma. Por Uhum. isso que eu conheço alguns amigos que fazem engenharia, e engenharia de produção, engenharia civil, engenharia, o que for, eles dá para pular num certo período, porque as cadeiras são as mesmas Isso, e se exatamente. complementam. Exatamente. Você pode usar, né? Realmente. Sim. Então, aí eu disse, eu vou em engenharia de produção, mesmo que nas escuras, assim, sabe? Não quero Uhum. seguir licenciatura porque eu tinha tido algumas experiências anteriores que para mim eu não me via mais em sala de aula, né? Aí eu disse, não quero não seguir essa vida de sala de aula, vou seguir outra coisa aqui. Aí fiquei um pouco na engenharia de produção, mas quando cheguei lá vi que era basicamente a mesma coisa da engenharia civil. Você estuda tipo Um bicho de sete cabeças. até o quinto, sexto período, quase as mesmas disciplinas. Uhum. Aí eu, cara, aí agora? Aí, assim, a gente tem um ensino lá que você sabe, na escola pública, infelizmente, às vezes deixa muito a desejar. Sim. Então eu tive que correr atrás do prejuízo. Aí foi onde eu comecei a pegar caderno de terceira série, matemática, e Uhum. coisas básicas mesmo, não tinha muita noção. Aí fui revisar tudo. Tipo assim, isso aqui vai ser importante para mim para eu conseguir completar esse curso, né? E aí foi onde eu comecei a estudar bastante, nas férias não saía, ficava em casa direto. E graças a Deus consegui acompanhar o nível que era exigido, né? Que você precisa ter uma matemática básica mínima, pelo menos, e para prosseguir, enfim, com as outras disciplinas. Aí consegui realmente continuar estudando a engenharia de produção, como deve de ser, aqui e acolá perdendo alguma disciplina, normal, mas as mais... Normal, que eu não. Paga consegui, depois, paga depois. deixa para depois isso ali. Mas assim, o basicão mesmo que eu precisava realmente, tipo, física, química, cálculo, eu não gostava de perder, cara. Eu via que era uma carga horária muito extensa e tinha que estudar bastante. Não quero. E passar ela de novo, pagar ela de novo seria Seria chato. demais, um prejuízo assim enorme. Aí consegui ser monitor de expressão gráfica lá na UFAL, Parabéns. que é Uhum. desenho técnico, né? Sim. Então eu Uhum. precisava me manter lá, né? Não tinha como estar trabalhando, estudando ao mesmo tempo. Uhum. Se eu conseguisse trabalhar na Aí tinha uma faculdade, seria bolsa. melhor. Aí consegui uma bolsa nessa época. Uhum. Aí consegui ser monitor por mais de um ano, depois consegui ingressar em alguns projetos. E aí surgiu um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Já ouviu falar? Já, já. É o que viaja, né? Exatamente. Uhum, olha aí. E, cara, o que acontece? Eu era péssimo em matemática e fiquei razoavelmente bom. Uhum. Aí disse, vou fazer o Enem para testar como é que tá.
Aí minha nota em matemática, pum, foi lá pra cima no Enem, sabe? Nossa. Cara, que massa. Eu sou bom em matemática. Física e tal. Porque no vestibular tinha sido bad, né? Muito mal. Aí eu, poxa, massa. Aí, beleza, fiz o Enem sem pensar em nada. De repente surgiu esse programa. Aí os caras, ô Vitão, ó, vamos se inscrever nesse programa aqui, Ciência Sem Fronteiras. Eu, tá, beleza. E como é esse programa? Ah, você tem que ir para um país fora, Sim, fazer um intercâmbiozinho. intercâmbio, só que você tem que ter domínio da língua. Aí eu, E agora? e agora? Eu acho que eu sei falar português. Aí tinha a opção de Portugal. Ah, sim. Aí eu disse, eu vou para Portugal, então. Aí me inscrevi lá. Aí depois um amigo meu, Rafael de Água Branca, Rafael Siqueira, um grande amigo meu, galego, disse, Vitão, tá preparado para ir para Portugal? Aí eu disse, por quê? Aí eu disse, você passou, cara, no programa. Ah, então Ele o ligou primeiro pra país mim. que você Foi. fez intercâmbio foi Portugal. Não, escute. Ah, A história não para por aí. olha aí, olha aí. Aí Tá ficando muito aí eu disse, interessante. tá, Portugal, beleza, já tinha imaginado, né? Europa, não sei o quê. Pelo menos português a gente Fazer consegue falar Eurodrip, português né? em Portugal, né? Tipo assim, dá pra desenrolar. Aí foi quando o governo disse, não, agora ninguém mais vai para Portugal. Todo mundo Canadá. vai ter que escolher outros países, qualquer país do mundo. Só que a gente vai dar tipo a língua. Vai dar um curso para vocês, 6 meses, da língua que você quiser, o país que você escolher. Aí, beleza, então, opção, né? Aí fui lá procurar, aí falando com os amigos, pesquisando, aí o pessoal dizia, cara, o Canadá é muito massa. Geralmente quase todo intercâmbio, os jovens vão para Canadá. Estados Unidos, assim, eu olhava assim, mas eu via um pouco a xenofobia. Assim, e você meio que fica perdido mesmo, se você não for. Eu ficava meio cismado, sabe? Aí eu disse, Canadá, aí fui pesquisar, né? O pessoal dizia que podia dormir com a porta aberta, que era bem desenvolvido, tinha neve e tal. Aí eu vou tentar Portugal. Aí tentei. Aí coloquei para 3 cidades. Foi Toronto, Calgary e Regina. Aí, graças a Deus, consegui para a primeira opção, foi Toronto. Aí consegui lá entrar. Aí fui aprovado para ir para o Canadá. Cara, aí, eu não sabia de inglês nada. Eu era obrigado a estar inscrito em um curso de inglês, que era uma English Online. Não sabia nada de inglês, você acredita? Tipo assim, sabia o básico. D1 até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tipo assim, a gente compartilha disso, né? E aí eu disse, pô, tem que estudar, né? Aí, fazendo curso online, My English Online, que é um curso do governo federal. Aí, beleza. Aí, organizar passaportes, tudo mais, documentação. Aí eu não sabia nem preencher, tipo assim, first name, last name. Aí, contei com a ajuda de algumas pessoas, alguns colegas lá da UFAL, o Augusto mesmo, foi um cara que me ajudou bastante lá. E aí, consegui colocar a documentação, falei com minha família e tal, meu pai, minha mãe, pessoal. E aí pronto, consegui mandar a documentação toda. Aí fui para resolver a questão dos passaportes, coisa rápida assim. Tipo, foi rápido? Em 3 meses tinha que estar com toda a documentação resolvida. Tipo assim, foi algo que eles fizeram, não sei se é atropelado, não sei se é assim mesmo o processo das coisas. Mas o tempo muito curto para você fazer tudo, sabe? Tipo assim, uma janela de 2 meses para você resolver tudo. Você tirar passaporte, mandar para a embaixada do Canadá no Brasil, para conseguir o visto e tudo mais. Onde é a embaixada aqui? Eu tive que ir para Rio de Janeiro. Nossa! Porque mas tem uma em Pernambuco, em Recife. Tem Recife, exatamente. Só que é por agendamento, às vezes, né? Aí você necessita de um agendamento. Aí você teve que viajar para Rio de Janeiro para poder dar baixa lá. Fui a São Paulo para resolver documentação, fazer os exames, vacinas, né? Que a gente tem que ter, vacina entrar no país, não sei o que e tudo mais. Então foi uma correria assim muito grande em um curto espaço de tempo, sabe? Você tinha que... Compara essa correria que nem a matrícula da faculdade, não? Foi mais fácil. Foi mais difícil. Foi mais difícil. Porque tem faculdade que é correria, né? Exatamente. Eu tinha que conseguir dados de várias pessoas de minha família e tal, para enviar para lá. Responder vários questionários, entendeu? Foi uma correria assim bem... Fora os exames, né? Que tem que ter e tal. Aí pronto. Aí, graças a Deus, fui lá. Depois voltei ao Nordeste de novo. E a viagem seria de São Paulo para lá.
passei por Colômbia também, quando a gente viajou. E aí? É, Tem uma paradinha? 8 horas lá. 8 horas, Cara, muito tempo. só ficou dentro do eu aeroporto pra não sozinho. perder o voo, né? Eu sozinho, sem saber falar o idioma. Sim. E disse, e agora? Vou ficar Vou lá ficar perto dessa aqui. galera aqui. No caso, teve mais pessoas da UFAL que foi também, que você Sim. conhecia? Sim, mas pra ir junto, não. Não. Eu fui só mesmo. Porque teve outros amigos que foram antes, teve outros que foram em outra data, pra outra cidade. E aí eu tive que ir com a cara e a coragem. Minha mãe até dizia, menino, tu é louco, como é que tu vai pra um país que tu não sabe falar aquela língua e vai assim de cara, sabe? Tô jovem ainda, né? Qual foi o Tem nível que o tentar. curso que o governo disponibilizou e deixou? O No nível que- de conversação tava bom? Só tava lendo? Não E aí, não tava que bom, você cara. tinha uma bagagem pra ir, né? Era. Rapaz, foi de uma certa forma uma loucura o que a gente faz assim, às vezes, né? Que eu fiz na época, mas aí eu sabia basicamente os números, hello, não Literalmente. entendia, era tipo assim, hello, good morning, essas coisas básicas, né? E aí, Imagina. sei que quando eu cheguei no aeroporto lá em Toronto, cara, no Canadá, eu cheguei assim, aí o cara falou alguma coisa lá, o guarda, né? Nem entendo, até hoje. Acho que ele pediu a documentação, pergunta o que eu ia fazer. Aí só falei assim, I am a student, aí coloquei a minha pastinha lá com os documentos. Aí ele olhou lá, ok. Go. É porque Ah, o mas inglês que a foi gente incrível. estuda, se não for conversando, é muito diferente do inglês nativo, né? Sim. Primeiro por De gírias, fato. É. abreviações, Uhum, e além de que a regionalidade de cada inglês muda. Por exemplo, os negros lá, um exatamente. branco É. O nunca vai. britânico é uma O britânico é forma, diferente do Canadá, o Canadá é diferente exatamente. de Nova Da York. América, né? Tem algumas semelhanças, A mas raça conta. Austrália A Austrália também, também é diferente. Dos quatro. Exatamente. Tem até uma piada que eles contam lá. Não sei se posso contar aqui, mas é de Pode boa. sim, com É uma piada certeza. Tem problema não. Mas para quem já entende um pouco do inglês, é tipo Sim. assim, o australiano foi. Eles contavam lá isso, né? As piadas que eles contavam lá. O australiano estava na América, né? E aí ele. Lá não tem limite de velocidade e tal. Aí ele pegou o carro e tava em alta velocidade lá na pista. Aí o guarda viu aquilo, foi lá atrás dele, para. Aí perguntou, hey man, where are you from? Aí ele, I'm from Australia. Aí, sou da Austrália. Aí ele perguntou, did you come here to die? Tipo assim, você veio aqui pra morrer? Aí ele, no, I came here years to die. Tipo assim, na visão dele, to die é como se fosse hoje, né? Today. E years to die seria years today, né? Ele veio ontem pra lá. Então assim, o cara falou, tipo assim, did you come here to die? I know, I came here years to die. Ou seja, o americano perguntou se ele veio pra morrer, eles, não, eu não vim hoje, eu vim ontem. Oh, meu Deus. Então eles falavam muito essa piada assim, é a piada que assim, pra você entender tem que ter um Tem pouco que a bagagem um dos básicozinho inglês, de inglês, mas é fácil de entender assim. O pessoal falava assim, a gente, Não, você realmente explicando tem agora uns faz sotaques, sentido. tem sotaques, né, que mudam um pouco assim a questão da palavra. Não, mas é uma verdade. E aí você foi com essa bagagem do curso, passando assim do aeroporto, chegando lá, qual foi aí a primeira sensação de pegar Cara, o voo e chegar? Porque você acho que já tinha andado pelo Brasil. sim. Tinha Então andado esse pra foi alguns seu primeiro locais, país né? internacionalmente, né? Sim. Uma viagem internacional. Cara, o que eu posso dizer assim, em princípio, é choque cultural. De Você frente saiu já. assim, você já sente aquele choque, sabe? Você chega no aeroporto, você já vê aquela coisa gigante. Eu mesmo menino do interior, né, cara? Da zona rural ali, morando na roça. Aí, tipo assim, tudo pra mim, até São Paulo é um choque cultural, né? Então lá foi muito gigante esse choque. Bum! Assim, todas as coisas que eu via pra mim era novidade e eu curtia, né? Eu acredito Assim, que uma até esteira hoje. reta, rolante, aquela galera lá na rua. Aí fui pra um hostel. Eu nunca tinha ido pra um hostel na vida, não sabia nem o que era. Aí vi aquela galera num quarto só, todo mundo nas beliches, assim. Aí disse, oxe, é aqui que eu vou dormir. Assim, eu tinha reservado antes, só uma noite, né? Que tinha reservado pra uma noite É chegar como se lá. fosse um hotel compartilhado, né? É, tipo isso. Ela tem, é uma casa, vários quartos e a cozinha é uma só. Isso, exatamente. Tem uma cozinha geralzona. Gerazona, então tá todo mundo passando pra cá. É tipo um hotel, mas tipo, que todo mundo pode dormir no mesmo quarto, né? Um quartozão, com as mulheres e tal. Exatamente. As pessoas que estão viajando, querem só passear pra conhecer a cidade. Bangalô não, tem um nomezinho ali, né? Mas a edição coloca aí o nomezinho técnico não do inglês, mas do geral. Chamado esses quartos assim compartilhados. Aí fui pro High Toronto, que é o hostel, né? Aí cheguei lá, aí fiquei a primeira noite e tal. Aí depois saí assim nas ruas. Isso solteiro, né? Jovem, solteiro. Lembra o ano? 22 anos. 2013, setembro de 2013. E o início do semestre letivo lá é setembro, né? De agosto pra setembro, então. Aí foi nessa época. E aí, cara, quando saí assim as ruas, um choque, né? A cidade parecia Nova York. Alguém te recepcionou? Parece muito. Não. É cara de coragem mesmo, cara. Foi assim. É que é muita pergunta, é muita coisa. Aqui tem muita curiosidade pra descobrir. Mas dizem que os Estados Unidos, né? A gente tá ainda no primeiro bloco e eu quero tirar uma dúvida sobre
questão do Canadá, a América em si, quando você gritar, aparece outro brasileiro. Ah. E ainda a gente você encontrou um brasileiro logo na chegada. Sim, nossa, Toronto é repleto de brasileiros, cara. É. Porque qual foi a minha estratégia? Eu não sabia inglês. Aí a galera colocava lá nos grupos do Facebook. Gente, quem for pro Canadá, pra Toronto, vamos comprar essa farda aqui pra gente se mostrar e tal, pra todo mundo pra reconhecer, né? Então Aí tinha um eu grupo. já olhava aquela galera, opa, tu vai pro Canadá, né? Tal, tá no CSF, né? Como é que faz pra chegar ali? Como é que faz pra chegar ali e tal? Aí já colei logo nos brasileiros porque eu não sabia inglês. Aí, de certa forma, eu tinha que fazer algumas coisas, tinha que procurar locais, tinha que resolver coisas, alugar casa, alugar essas coisas assim. Então eu precisava de alguém que soubesse já um pouco mais de inglês que eu não sabia, né? Então eu sempre tive isso em mim, essa humildade de saber que eu não reconhecer que eu não sabia, que eu precisava de outras pessoas, fato, né? Então eu contei com a ajuda de muitas pessoas lá também. Então eu via brasileiros às vezes nas lojas e quando a gente chega assim, né, tipo, poxa, o cara tá falando português ali. Opa, você é do Brasil? Às vezes a galera nem quer ter contato com o brasileiro, né? Sai daqui, cara, me deixa. Mas assim, logo quando eu cheguei, eles, nossa, que legal, brasileiro. Oi, tudo bem? Você é de lá? Sou do Rio de Janeiro, sou de tal lugar. Então lá realmente foi um local que eu conheci muitos brasileiros do Brasil todo. Então, praticamente todos os estados hoje eu conheço alguém, graças a. E até hoje ficou amizade em casa. Exatamente. Certo. Conta pra gente aqui, nível de curiosidade, e a gente chega agora no segundo bloco. Acho que vocês já estão sentindo já o drama aí, ou a grande história do que a gente tá contando aqui. E daqui a pouquinho a gente vai falar com o que hoje o nosso grande amigo aqui, Victorino, trabalha, tá? Mas, Victorino, como foi a primeira conversação com um nativo do Canadá, né? Ali o nascido mesmo. Uhum. Cara, pra lembrar de fato, assim, a primeira conversação não tem como, porque acho que passou pelo aeroporto, né? Já teve já aquela. Exatamente. Mas assim, acho que você parar mesmo assim, que toca uma ideia. Eu acho que foi num apartamento que eu consegui alugar pra ficar. Na verdade, lá no Canadá você tem várias opções. Você pode morar em apartamento, você pode alugar uma casa que é conjugada com várias pessoas morando. Feito a Airbnb, tipo a República, né? E tem também a questão de você ir pra host family, que é você morar com a família sim. que é de lá e vai receber você como se você fosse um filho, isso é muito né? bom. Eu tenho amigos que eles fizeram isso. E a família, ela acaba que avaliando você e você sai até hoje você mantém contato, além de que todo dia ele sendo de lá é inglês, até o cara enjoar. Pra pedir ao banheiro vai ficar lá em inglês. Então, na minha época, eu até procurei uma host family e tal, mas eu optei por morar próximo à universidade, que eu precisava estar pegando ônibus sempre. Então, eu fui morar em uma casa que tinha várias pessoas de outros países e a comunicação básica tinha que ser feita em inglês. Aí, de fato, eu tive um colega, assim, um quarto ao lado, que era canadense, nativo. Então, eu acho que esse cara, o Eli, foi o cara que eu comecei a conversar, assim, mais vezes. E eu tentava isso, eu tentava não estar tanto em contato só com brasileiros. Embora eu tivesse tantos brasileiros, muitos brasileiros participando do programa, eu tentava sempre ter contato com outras pessoas, porque eu tinha um objetivo. O objetivo era aprender inglês. Então, se você tá lá pra você falar português... Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu sempre tentei isso, né? Tentava falar com um cara aqui, outro ali. Saía bastante, ia pras lojas do shopping. Eu tinha aprendido logo quando cheguei, né? O Bui, como Butcher, né? Como é comprar, pagar. É isso. How much, né? Buy, né? Então eu chegava lá e só perguntava o preço das coisas e não ia comprar nada, liso, né? How much is this? How much is that? Aí a mulher falava, ok. Aí tipo assim, mas é o processo, né? Nosso cérebro, ele precisa, né, levar umas porradas pra gente ir se adaptando e aprender. Aí às vezes chegava alguém na rua, perguntava onde tá o endereço, where is? Aí dizia o nome de uma rua lá, e a mulher ia me ensinar, go straight, não sei o que mais lá. Aí eu fingia que entendia, ó. Obrigado. Cadê o Google mesmo? O Google Maps. Tipo isso. Celularzinho, né? Fraquinho ainda na época, e aí meio que não pegava bem a internet em todo o tempo. Depois que a gente comprou o celular lá, local, né? Exatamente, porque quando eu levei daqui, esse chip não pegava bem lá. Mas aí, era isso, era tentar ser das antigas, né? Tipo assim, perguntando, mano a mano, e aí, como é que E vai decorando, né? Cada frase ali que são ditas. Você vai pegando ali a similaridade do que está se referindo, tipo, blue. Se você nunca soube que um blue é um azul, de tanta pessoa apontar para algo azul, você assimilou e cria a referência, né? Black. Aí o cara, black. Gerar uma ideia, né? Exatamente. E eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida e uma curiosidade muito gigante, né? A gente com certeza vai querer saber. Qual foi o erro mais engraçado nesse caso que você cometeu? Tipo, pedir uma comida e você não gostar, não come o peixe. Entendi. Pegar um ônibus errado, uma informação totalmente errada. Conta aí pra gente. Cara, eu acho que uma das coisas, logo na primeira semana que assim, eu fiquei em choque, se assim posso dizer. Porque, tipo assim, a gente mora aqui no Brasil, a gente é acostumado a comer todos os dias um feijão, um arroz, né, uma carne, um almoço, né? Substância, né? E aí cheguei lá, cara, eu não via, assim, nenhum restaurante que servisse. Cadê o cuscuz aqui? O cuscuz tipo isso mesmo. Aí um dia a gente tava lá, chegando na universidade, vi um prato assim com arroz, comida indiana. Aí eu fui com um amigo meu do Rio de Janeiro, o Jorge, aí, já vamos lá encarar, vamos. Aí tinha lá um negócio de molho e tal, aí, coloca isso aqui? Sim, isso aqui é um molho de carne de boa. Cara, quando veio, pimenta pura. A comida indiana, e agora? Aí tentei separar assim um pouquinho, comi um pouco assim, mas não deu, cara. Se fosse hoje, talvez eu tentasse, né, pra entender aquela cultura, né, e tal. Sim. Mas aí, de certa forma, foi uma coisa que inicialmente eu senti bastante, assim, diferença. Eu tava sentindo falta do arrozinho brasileiro, né? A comida, né? E aí eu vi aquilo ali, eu achei que ia ser a hora que eu tava cansado de Mac, né? Pra comer McDonald's, lanche, fast food, né? Conta pra gente, assim, quando é que fez sentido pra você o inglês? Disse, cara, agora eu tô conseguindo trocar uma ideia, tal, não tô passando vexame aqui, né? Tá dando certo, tal. Quando foi assim, você bateu aquela real e viu que tava já conversando já, e que tava, pelo menos ali, dominando bem pra continuar vivendo ali no Canadá, né? Cara, eu acho que foi
foi basicamente rápido, porque a gente já começou nas escolas de lá, comecei no prezinho, né? A gente chega lá, faz um nivelamento, uma prova de nivelamento, para ver em qual classe você vai estar, para estudar, né? E aí a minha foi prezinho mesmo, zero English. Aí depois de uma semana, aí tipo assim, chegava na sala, o professor já falava tudo em inglês, não teve ninguém para auxiliar a gente em português. E aí eu ia perguntando para quem sabia mais um pouquinho, ele disse, é dever de casa, assim, coisas básicas mesmo. E aí eu acho que depois de uns 2 meses nessa, de estudar, ir todos os dias para a escola e tal, acredito que eu já entendi assim bastante coisa. 3 meses já saía para todos os locais, já sabia voltar para casa só perguntando. Então, o ato de você estar convivendo ali incerto, né, naquele ambiente, né, você É mais rápido, você né? aprende mais rápido, exatamente. Então, Você vai comprar um pão aí, tem que falar inglês, você vai pro mercado é o bread, em né? inglês, vai pegar o seu troco e tudo mais. Você vai falar com o cara na loja. Então é isso, o cara do ônibus, tudo isso, né? Foram Você tem que 3 meses pra treinar você. intenso, né? E você passou quanto tempo lá? Lá em Toronto eu passei 1 ano. Aí depois disso eu fui pra cidade de Regina, né? Em português, que é em outra província. Lá os estados eles chamam de província, né? Então Toronto fica aqui em Ontário, perto de Niagara Falls, Cataratas de Niagara, né? Eu não sei, mas ele tá dizendo que fica, então eu tô concordando. Você já assistiu Pica-Pau? Já. Aquele episódio das Cataratas de Niagara? Sim, que vai. É lá, cara. Pertinho. A cidade é próxima, né? Então você viu, tal, passeou. sim, a gente foi lá, porque é massa essa questão do programa, que você vai para a escola e lá eles fazem vários programas de turismo para os estudantes, a preço acessível, para que o estudante consiga conhecer um pouco sobre a Tem cultura, repertório, né? sobre tudo, né, que tem lá. Então, um desses passeios era Niagara Falls, né, as cataratas de Niagara. E foi muito interessante, cara. A gente ia lá e ficava imitando Pica-Pau. Não é imitação da nossa. Do nosso. De Cataratas de Iguaçu, né? não é. O nome em Agras, né? Exatamente, é muito parecido. Acredito. Eu nunca fui, né, a Iguaçu, De Iguaçu, né? mas foi muito bom essa questão de você conseguir conhecer vários locais lá e tudo. Certo. Pronto, Então, é isso. quando fez sentido, né? Eu tava em Toronto, depois fui pra Regina, né? E aí passou quanto tempo em Regina? Em Regina eu passei 4 meses. Aí eu 4 estudei meses. realmente engenharia de produção lá em Regina. Passei 1 Certo. ano estudando inglês e algumas coisas relacionadas à engenharia. Amém. Mas em inglês mesmo, na engenharia, eu fiquei na cidade de Regina. Aí terminou a faculdade de engenharia de produção. Foi. E aí quando você voltou pra. Não, lá é graduação sanduíche. Eu comecei aqui no Brasil, fiz Terminou intercâmbio lá? e terminei aqui no Até Brasil. volta pra cá pra terminar, né? Exatamente. Fez quantos períodos aqui? Aqui foram 10 períodos, 10 né? períodos. É. Deu o quê? Uns 2, 4 anos, né? Deu 7 anos. 7 anos, Intercâmbio, porque né? teve greve e tudo. 6, 7 anos. Normal. Eu acho que foi isso. 7 anos. Não, Em 2010, aí em 2017 eu tava rolando grau. Acho que 6 anos, né? 6 anos. Aí no caso você ficou morando onde quando voltou pra cá? Pronto, aí quando eu voltei, eu fiquei um pouco em São Paulo para resolver algumas coisas lá. Tinha uns 3 meses. Minha mãe faleceu e tal. Aí a gente foi resolver algumas coisas lá das papeladas. E aí depois eu vim pra Inhapi. Recebi uma proposta de trabalho pra Inhapi. E tinha dado antes para outros locais. Fui pra Amazonas também. Trabalhei um pouco lá. Andou. Manaus. Essa proposta de Inhapi é atual até hoje, né? Não. Quando você voltou Eu pra cá, trabalhei então foi em qual aqui, local? aí depois de um tempo teve um concurso, aí eu consegui ser aprovado, aí depois eu fiquei aqui mais tempo. Mas trabalhava aqui em Inhapi, também em Água Branca, em todos os locais. Sertão é meu lugar, né? A gente chega agora num momento que a gente vai revelar, depois de toda esse mochilão aí, né, do nosso amigo, que quando ele chega em Inhapi, hoje você é o quê? Eu dou aula de inglês em Inhapi, né? Uma instituição, calma, segura aí. Não, uma instituição, ela é uma fundação, podemos dizer, ou ela só é filantrópica? Ela tem bolsas, né, com incentivo fiscal do governo, né? Isso. Que eles mandam um valor de bolsa e hoje ela atende de graça vários jovens da região, né? Exatamente. A gente pode dizer o nome, é a IES Idiomas. E hoje você está como? Estou como instrutor. Instrutor na IES Idiomas de também. inglês, né, de inglês na IES Idiomas. Hoje você atende qual as turmas? Então, lá a gente divide por vários livros, né? Então, cada livro tem um nível. Então, eu tenho turmas de nível inicial, tenho turmas de nível intermediário. Eu entrei, mas eu fiquei com o Lincoln, não é o nome de lá. Liam, professor Liam, um grande abraço. Querendo você aqui também. E eu entrei, fiquei ali aprendendo um pouco com o professor Liam. E, porém, tive que trancar, ou na realidade, estou esperando, né? Ele está em stand-by. Aliás, usando inglês, ó. Aí. Fatal, né? O uso do inglês, né? Faz parte do dia a dia, do ordinário diário do brasileiro. Xerife, shampoo, né? A gente vai ter uma conversa muito boa aqui. Continuar, né? E aí, eu tive lá, porém, tive que dar ali uma espera por causa dos afazeres do dia a dia. Mas, professor, hoje você. Como foi isso, assim, de entrar para a IES? Como foi que aconteceu esse chamado? Para dizer, de um engenheiro, de um engenheiro que fez intercâmbio, dizer, olha, vem para cá para você virar hoje instrutor de inglês, que hoje, por enquanto, a não ser algo que a gente vai revelar daqui a pouquinho, essa é uma renda sua também, né? Isso. Então, como eu havia falado, em 2016 eu já estava por aqui, aí teve concurso, eu fui aprovado, fiquei trabalhando, prestando serviço na prefeitura. E após algum tempo, a minha cunhada, né, a Lidiane, irmã da Lídia, ela falou para mim que ia abrir uma escola de idiomas, e perguntou se eu não tinha interesse. Então eu, legal, porque assim, até o momento eu não tinha interesse em ir para a sala de aula. Mas nesse caso, como seria um curso, eu estaria em contato com a língua inglesa, que novamente, eu já aprendi, continuar. Para continuar, para não dar agora, né? Desculpe interlocutar. Você falou que já teve na sala de aula. Sim. Como? Já. A gente não deixa passar nada aqui. Como foi essa questão de ensinar e o quê? Então,
Antes da A gente minha história voltar, de né? vida, né? Na primeira série, eu tinha uns colegas lá e beleza, eu não gostava de fofoca, cara. Aham. Aí, tipo assim, tem as meninas que eram fofoquenta e tal, aí É. eu dizia, tia, vamos ficar aqui pra reforçar mais um ano? Eu disse, não. Aí minha avó perguntou, tu quer ficar mais um ano pra reforçar e tal? Não, quero sair logo. Aí fui logo pra segunda série, terminando que isso fez com que eu alcançasse a turma do magistério. O magistério é um antigo normal, que você podia lecionar antes, né? Eu ia pra sala de aula só com o ensino médio do magistério normal. Então foi como eu consegui alcançar a última turma lá em Água Branca, no Colégio Pra Cinencista, ensinar. pra ensinar. Aham. Aí eu, Isso já nos em estágios... inglês? Ou, Não, você nem não, queria nem ainda o Deus queria, idioma. é. Você estava ensinando a parte de alguma cadeia Normal. de engenharia ou ensino fundamental normal, né? Tava no ensino Matérias. fundamental e eu fui pro médio, né? Pro científico, pro magistério. Uhum. E aí eu comecei a estudar, e aí foi quando eu tive a experiência de ensinar para jovens e adultos. Surgiu a oportunidade lá em Água Branca. Estilo EJA? Já, O EJA. exatamente. Top. Aham, Aí muito bom. é como se as coisas se conectassem, né? Sim. Uma decisão minha lá com 6 anos, na Me primeira série. ensinou a experiência. Com 6 anos, eu na primeira série, eu decidi não atrasar, né? E fez com que eu alcançasse a última turma que teve, que depois encerrou. Eu fiz parte da última turma do Colégio Cinencista Barão de Água Branca. E eu consegui dar aula a jovens e adultos. Então, até então, a experiência tinha sido tranquila, que era com pessoas conhecidas, familiares Maduros e tal, também. maduras. Mas aí depois eu, como já estava no magistério, eu comecei a dar aula também para, depois de algum tempo, quando eu comecei a cursar engenharia, surgiu a oportunidade para dar aula para alunos de 9, 10 anos, essa galera, essa faixa etária, né? 4, 5 anos. E eu, de fato, fui. Só que como eu já estudava, aí chegava já tarde, já passava o dia todo praticamente ocupado, trabalhando, estudando, né? E aí era cansativo, cara. Porque você vai para uma sala de aula onde alguns pais acompanham, mas muitos outros pais simplesmente deixam o filho para lá e tal. E você ir para um local assim que os filhos não recebem educação de casa, né? O berço aí se torna algo difícil. Aí eu fiquei um pouco assim traumatizado. Assim, eu sempre aceito um desafio que tenha, mas que pra mim mesmo eu não queria aquilo. Sala de aula com 30, 40 alunos rodando e tal, olhava pra trás, tava um enforcando o outro, daqui a pouco eu tava batendo no outro, meu Deus, pá. Escola locais, é. Aí eu decidi que eu não queria mais ir pra sala de aula, nesse sentido. Mas aí eu, quando eu ouvi falar do curso de inglês, eu disse, não, legal, porque as turmas seriam reduzidas, no máximo 15 alunos, e eu teria contato com a língua, né? Você tem mais contato com a língua inglesa. Eu achei legal a proposta. Aí vim falar com o pessoal, fiz a prova que precisava, para ver se estaria apto, né, para dar aula de inglês, e aí passei, graças a Deus. E foi uma experiência muito boa. E como é que até você hoje. se viu, né, depois de tanto tempo, né, dando aula e voltar novamente para a sala de aula? Então, E aí, você relutou, já tinha aquele chamado, aquela certeza já. exatamente, é o ponto-chave, porque lá é uma sala de aula, só que como são turmas reduzidas e a gente E é tenta volátil, né? conversar, Sempre tá. Eles crescem de etapa e passa, vem outros, né? E no inglês, né, também, você tá sempre assim, poxa, aprendi várias coisas na IES hoje em dia, sou grato também à IES Idiomas, porque lá no Canadá eu estudei muito questão científica, né, do ambiente acadêmico, a linguagem acadêmica, você conversar, defender um ponto de vista em inglês e tal, mas coisas do dia a dia, tipo, falar coisas da casa, parte da cozinha, do quarto, tal, eu aprendi mais na IES, confesso pra você. Olha aí, parabéns. Formando os formados, né, e gerando, é um gerador, né? Exatamente. Mas, aí, assim, no caso, foi aprendi reconfortante, né? Foi. Muito bom, assim, um aprendizado incrível, eu diria. Você tá quantos anos hoje aí na IES? Acredito que 5 anos. 5 anos já. 5 ou 6. Qual foi, assim, a questão mais gratificante que você teve, assim, de se, cara, faz sentido o que eu tô fazendo hoje, na questão da... Cara, recentemente, alguns alunos viajaram, né? Fizeram intercâmbio. Fizeram. Aí, novamente que nem acho que você se viu deles, hein? Então, aí, exatamente. Que bom, que ótimo que tá tendo essas oportunidades para esses jovens. E aí eu disse, cara, que legal. Porque essa questão das bolsas em IAPI, as bolsas que são cedidas, cara, às vezes a gente vê alguns alunos saindo, outros que tem tempo disponível e não vai. Cara, que oportunidade essa galera tá perdendo, né? Porque não é só pelo fato de você dizer, não vou viajar ou não vou usar o inglês, mas, cara, você vai ter uma escolha lá na frente. Você pode usar inglês como não pode também. E, tipo assim, tá disponível, sabe, Liz? Com certeza. E, às vezes, eu sinto um pouco a falta do engajamento do pessoal, da população mesmo, mas pra abraçar isso. Eu tenho certeza que se fosse em uma cidade maior, assim, tá lotado. Não ia ter nem vaga. Eu quero dizer que até em Recife mesmo, não sei se você conhece Boa Vista. É uma das cidades, é uma do bairro principal ali de Recife, que fica no centro da cidade. Então você já sabe como é a movimentação, é a avenida de ligações, avenida com hospitais gigantes, o maior hospital Você morava lá. Isso, morava lá. E em toda Boa Vista tem várias escolas de inglês. E não é barato, a né? Fix, né? Fix. Em inglês é Fix, né? Aquela... tem assim mesmo. Várias outras escolas e, cara, 500, 200, 150. Então, tipo, não tem uma baratinha. É tudo muito bem... Material didático, né? Aí dá um gravador. E, cara, a gente quando vem para um Alto Sertão de Alagoas e vê uma escola entregar fone de ouvido, um material impecável, muito bom, e professores tão bons, que não exigem de forma como fosse um carrasco, mas ensina muito bem, porque eu sou aluno dela, não saí. Eu digo, vocês têm uma estrutura muito boa. É literalmente uma escola de direito a... direito a uma cidade muito grande, uma metrópole. Verdade. Então, eu quero até pedir, peço esse gancho, esse link aqui, para você olhar nessa câmera e fazer um apelo para todos os jovens em IAPI, em questão de educação em geral, principalmente de linguagem. Então, seria basicamente isso, né? Valorizar a educação e não só essa educação, né, institucional, se assim a gente pode dizer, né, mas toda a educação
que você possa aprender, né? Todas as oportunidades. Então, se você tem aqui um local que você tem a oportunidade de aprender uma outra cultura, de aprender uma outra língua, abraça isso também, né? Deixa um tempinho na sua agenda lá, 2 horinhas por semana, cara. Nossa, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Até quando você estiver em um local, pode salvar vidas, inclusive, né? Ninguém sabe as voltas que ele dá. De repente você vai estar em uma situação que você precisa usar aquilo, e tipo assim, e agora? Se você tiver um conhecimento, você pode salvar vidas, literalmente falando, né? Com certeza. A gente hoje vê que a cultura Brasil, ela não é bem muito projetada, né? Ela não é programada. Ela é... A gente tem grandes arautos, pessoas como Paulo Freire, o Oscar Niemeyer em construção. A gente tem alguns remanescentes, algumas pessoas que foram mártires, que viveu, deixou Machado de Assis, entre outros, pessoas brasileiras que nasceram e marcaram nosso Brasil. Porém, as pessoas que são assim, elas são exceções. Sim. Entendeu? Eu quero chegar. O Brasil, ele não é programado para ser uma elite. Ele é programado para viver. E aí há um perigo. Por quê? Desde a colonização. A gente sempre viveu assim. Essa herança, né? Já vem de lá. Eu, com certeza, é um encargo, porque quando Isabel liberou, ela não deu parâmetro para ninguém, porque o que já tinha, já estava formado. E se ele perdesse os escravos, ele estaria bem. Os seus engenhos tinham engenho. Era só remunerar o trabalho. Tanto que muitos escravos optaram a ser escravos novamente de forma trabalhista, que é o que hoje a gente tem, né? Eles não conseguiram empreender. Sim. A gente vai chegar, então, antes de entrar nisso, eu quero dizer, contudo, sobre a educação, de que o que você acha da home school? Não sei se eu falei certo, né? Estamos com o professor aqui, porque a gente viu hoje uma grande polêmica, né? O deputado Nicolas Ferreira já tinha proposto que o plenário lá, né? O governo liberasse uma melhoria, reconhecesse a homeschool. E hoje em dia houve aí um Ministério Público julgou um pai e iria prender o pai porque negou a escola a seus filhos e ensinou a sua filha, na realidade, em casa. Quando chamaram a menina deu um show de lei. Super didática, uma oratória melhor do que a minha, que estou apresentando aqui, falo desde 28 anos. Uma menina tão nova, né, e com uma oratória impecável de direito à âncora de jornais do primeiro horário. E a pergunta é se você defende homeschool, se você entende que isso não vai privilegiar a grande maioria do Brasil que não consegue nem ser programado a viver, ler livro, a viver com o intelecto perto de si. Cara, de fato eu não esperava essa pergunta sua e obrigado por essa pergunta aqui na caixinha de surpresas. Cara, eu acho que tem que ser algo que tem que ser muito bem apreciado, tem que ter muito cuidado, porque esse caminho, na minha opinião, ele pode ter duas vertentes. Uma positiva, ótima, como o exemplo que você citou, mas aí vem o questionamento. Será que nossa população, a massa, está preparada para um homeschool? Porque você veja hoje em dia, com esse avanço gigantesco da tecnologia, da IA, né, inteligência artificial, né, e tudo mais, você veja que tem muita gente que, infelizmente, hoje em dia são alfabetos funcionais, que só sabem pegar o celular e rolar uma tela, passa o dia todo, se você deixar, passa o dia todo rolando uma tela, fica alienado ali dentro daquele mundo, e tchau. E aí se a gente tem algo desse tipo, homeschool, quem são essas pessoas que vão realmente estar preparadas para receber instrução, né, e não somente entrar no caminho da alienação? Então é algo que eu acho que a pessoa tem que refletir realmente de fato e ver até que ponto dá para saber. Assim como, até fugindo um pouco do assunto, né? Essa questão de álcool, né? Você veja assim, como a gente tem a quantidade de bares espalhados e tudo mais. Mas nem todo mundo tá apto para beber, né? Você veja que... O melhor exemplo que você deu, né? Porque maconha é restrita, né? E controlada até o ponto. O tabaco não. E hoje vive crianças ilegalmente fumando. Aí entra para um que você disse, se fizesse como a homeschool, né? Liberar, feito a bebida, nem todos estão preparados para se conter com a quantidade de acidentes que acontece. Isso me faz lembrar até a questão da liberação do uso de bebidas no Canadá. Você sabe que lá não pode beber em público. Você tem a casa de bebidas, não vende bebidas em supermercado. Elas saem no plástico, né? Coberta, né? Tem que colocar no papel, fechado, exatamente. Para não incentivar uma criança na rua, alguém que esteja na rua, a beber o álcool. E hoje na Copa, não sei se você viu, que alguns brasileiros foram inventados de beber e pegaram cadeia, né? Então, não soube ainda, foi? Eles estavam na Times Square, e aí como tinha muita gente, eles acharam que iam poder fazer a baderna e filmar, e não ia ser penalizado. Só que aí... Então, eles levam a sério essa questão, né? Inclusive, lá no Canadá, o pessoal citava bastante que seria preferível você ser pego com um cigarro, né, de marihuana, do que com um copo de uma lata de cerveja, por exemplo. Então, você seria liberado com cigarro, mas com a cerveja não. Você vai pra pena, né? Então, são coisas assim que, às vezes, você olha e faz sentido, de fato. Porque se você pensar na questão vida, né? Preservar a vida, a quantidade de acidentes que são gerados com o uso de álcool, né? Indevidamente, o cara bebe, vai dirigir e tudo mais. Então, é algo gritante, né? Nós saímos do homeschool, né? Não. O exemplo foi perfeito. Se vocês vocês não são acéfalos, vocês entenderam o que ele quis dizer. E foi eu concordo demais, a gente tá politicando aqui, porém com muito cuidado e com muita responsabilidade. A gente não está falando nem A nem B, sim, de que há de que se pedir uma compreensão gigantesca para o todo. Às vezes as pessoas olham muito grupos. Então, para pais hoje que tem valores, conservadorismo, que tem recursos, o filho vai tocar piano, vai ser até o Mozart. Mas para o pai e a mãe, o pai e a mãe e pior, a pior
periferia, que a mãe fala, menino, tu tá andando errado, a gente vai pra praia, vou pra praia. Então, como ele começou a falar, as pessoas que são analfabetas funcionais, que usam a tecnologia para poder se ajudarem, né? Por exemplo, o áudio não consegue escrever um texto, não consegue entender quando é escrito um texto. Então, Brasil, acordem. Muito obrigado por deixar a sua opinião. A gente entra agora, como eu falei, porque a gente também falou um pouco sobre o Brasil que empreende, né? Sobre valores e tal, em questão de real. E a gente quer entender agora, porque o nosso Victorino, ele também é Alexandre. O nosso Victorino também tem outra face. Então vamos espremer mais um grão aqui. E, Victorino, como é que nasceu o seu empreendimento hoje? Fale o nome dele, onde ele fica, deixe o número também, as redes sociais e aonde ele atende também, porque a maioria dos nossos telespectadores e você, telespectadores, são daqui de Alagoas e Inhapi. Antes de passar, eu quero só pedir, ative o sininho aí, por favor, não custa nada, só pra gente continuar. Ative o sininho, eu quero agradecer também ao nosso participante que está aqui, estamos chegando quase no final, ao Santo Ponto Cafeteria, ao Grão e Prosa, que é esse podcast. Ele, para continuar, a gente precisa ter sentido. Com certeza, para mim, se esse canal virar para mim uma galeria de histórias, um dia elas todas vão ser vistas e eu vou ficar feliz, eu já sou muito feliz. Então, por favor, ative o sininho para você receber todas as notificações, na segunda-feira, na sexta-feira, todos os vídeos. Tá vindo um vídeo aí muito bom, com uma banda muito boa aqui de Inhapi, e você também, que de todo o país, qualquer país que tiver, você vai ver, bota aí o tradutor, você vai estar ouvindo a gente, a legenda. E, gente, nos segue no nosso canal, curte aí, comenta e compartilha também com aquelas pessoas que faz sentido para você, tá? Passando para compreender quem é o Alexandre, a outra face da moeda, a gente parte agora para um Victorino empreendedor. Então conta aí como chegou para esse mercado que hoje você tem, como chegou para você abrir seu primeiro comércio e o porquê de ser o que é. E diga o que é para todos agora. Vou contar a história brevemente, não vou nem dizer o que a gente vende, né? Em princípio. Porque deixa de improviso, né, cara? Bom, vou começar a história breve, assim. A gente, eu digo eu, né? Quando eu era adolescente, morava lá na Serra do Cavalo, eu sempre tinha um desejo de conseguir uma renda. Ainda mesmo, assim, tipo assim, seria bom se tivesse um lugar para trabalhar aqui, né? Conseguir uma renda e tal. Então eu comecei a dar aula, né? Com 16 anos, no EJA e tal. E aí eu tinha um senhor lá que ele vendia picolé. Eu disse, não tem não como eu fazer um picolé com o senhor para trabalhar? Aí ele, não, eu faço a madrugada, você estuda, não sei o que, como é que vai? Aí, beleza, então, aí tá bom. Aí eu tinha esse sonho de poder ter um local que gerasse renda para jovens mesmo, para a galera ter um trabalho para ir lá e trabalhar e oferecer serviços que as pessoas pudessem ter uma comodidade, pedir de sua casa e receber aquele produto. Enfim, na Serra do Cavalo, foi onde iniciou essa ideia, né? Aí eu disse, conversando com uma tia minha de São Paulo, que eu já tinha tido experiência na pizzaria quando eu voltei do Canadá, trabalhei na pizzaria. Trabalhei na pizzaria em São Paulo uns 3 meses e assim eu consegui ver um pouco como é que funcionava. Aí perguntei a ela um dia, o que precisa para fazer uma pizzaria? Ela precisa de um forno, precisa de um pateador, tal, de coisa, não sei o quê. Eu disse, gostei da ideia. Aí quando eu terminei engenharia, faculdade de engenharia, disse, vou abrir alguma coisa aqui. Aí me organizei, fui fazer uma prova da Petrobras no Rio de Janeiro, na área de engenharia, né? Fiquei longe na colocação, cara. Aí na viagem mesmo eu já peguei para São Paulo, aí fui procurar forno e tal, aí disse, eu vou fazer um negócio aqui na nossa comunidade. E aí, graças a Deus, com a ajuda de algumas pessoas, o Hilton mesmo, que foi uma primeira pessoa, um colega da gente lá, um amigo que morava ao lado, assim, que ele já tinha tido mais tempo de experiência com pizzas e esfirras. E ele disse, aí, tem coragem, Rida? Bora? Aí a gente começou lá na Serra do Cavalo, na zona rural, sabe? Aí começamos a fazer Foi pizza. pioneiro? Exatamente, lá. Caraca. Lá foi onde a gente começou. Aí fundamos lá a Serrana Delivery. Tive a ajuda de várias pessoas, o Emerson mesmo, amigo meu, para fazer a logo e tudo. E aí eu achei muito legal essa proposta de gerar renda pra galerinha que tava chegando, sabe? Pegava menino de 15, 16 anos e tal. Os seus primeiros empregos, né? Exatamente. Eu me via neles, entende? Sim. Tipo assim, dizia, cara, que legal, que bom. Depois de algum tempo, né, cara? No início você sabe que as coisas são sempre mais difíceis, né? Sim. E aí no início era fazer entrega, era fazer pizza e tudo mais. E aí depois de um tempo já vinha aquela galera nova vindo junto, acreditando também na ideia, na proposta. E daqui a pouco tinha 2, daqui a pouco tinha 3, 4, 5 trabalhando ali. Cara, que legal. Deus abençoe, né? Que bom. Que eles poderiam comprar uma coisinha deles e dizer, cara, eu vou conseguir pagar parcelado, já tem aquele porque tem meu salário, tá, né? Não era lá essas coisas de saláriozão, mas já é alguma coisa, né? Para uma região assim, já sai com a profissão também. A gente treinou várias pessoas lá para fazer pizza, para fazer esfirra e tudo mais. Então, essa foi a primeira pizzaria que você abriu, né? Exatamente. E aí, aí depois, depois eu casei, né, com a Lilian, minha esposa. A gente construiu a família e o empreendimento lá na Serra. Volta e meia a gente tá por lá. E aí depois veio essa ideia da gente fazer... Agora você se mudou pra Promissão? Não, a gente mora em Inhapi hoje em dia. Não, no caso aqui no centro? É. Por enquanto é aqui, a gente só tem delivery. Mas eu achava que vocês estavam em Promissão, né? A gente tem um sítio lá que a gente sempre tá visitando, né? Mas então, é no centro de Inhapi, né? Aí agora, por favor, diga o nome da pizzaria, diga o número do delivery também e os dias que está tendo atendimento, né? Por favor, para poder você aí pedir. Então, em Inhapi a gente fundou a Pizzarino, né? Que é serviço de entrega, delivery, pizzas e esfirras. Quem puder, segue lá no Instagram, pizzarino.inhapi. O número eu não tô recordado no momento. Mas é isso. Aí a gente surgiu assim com essa proposta de dar essa comodidade inicialmente e por enquanto delivery. Aí hoje tá funcionando com a operação com quantas pessoas?
Hoje a gente tem entre 3 e 4 pessoas. Entre 3 e A 4 gente pessoas, reduziu né? pela metade. Não, A e operação. é uma operação que responde rápido, né? Isso. Pouco custo, material, Exatamente. obra-prima e responde rápido. Passou, envia, né? Exatamente, porque pelo fato do delivery, né, a gente tem uma questão que são os gastos reduzidos, de certa forma. Você não tem que investir tanto em prataria, né, em mesas, essas coisas. E aí Mas mais futuramente a gente quer, né, chegar Não, com certeza. pra receber você Olha lá aí, também. olha, vamos embora. Eu quero experimentar a melhor pizza lá de Inclusive, a vocês. gente tá até assim vendo, né, se a gente se muda mesmo pra produção e faz um espaço legal. O espaço pro pessoal lá, visitar. porque não tem, né? É no sítio, né, uma coisa assim campestre e tal, não sei lá. Olha no aí, verão, vamos levar à vocês noite. pra estar lá e fazer uma Faz um reação lá. violão pro pessoal ir lá. Então a gente pensa um pouco isso. Certo. Né? Agora, por favor, Victorino, por que Rino? Por que precisaria Rino? Eu lembro que eu brinquei com você quando eu descobri esse nome, né? Porque a pessoa sai rindo. E tem o Rino da Força também, né? Que é o do Victorino e o tanto rinoceronte, né? Exatamente. Então, basicamente isso. Pega uma parte do meu nome, né? A história do meu nome também tem uma história lá atrás. Não vou contar agora, mas depois a gente pode contar. A gente faz outra episódio. Mas é isso. A gente pegou um pouco essa união do Victorino com o rinoceronte também. E meu nome também, vou falar logo. A história dele, né, foi assim, interessante pelo que minha mãe falava, porque foi de certa forma uma homenagem a um senhor da Itália. Que tinha, a mulher dele morava lá em Paulo Afonso e tal. Minha mãe ajudou um pouco eles. Ela disse: minha filha, bota o nome desse menino Victorino, acho que é assim. Aí minha mãe não vou botar Victorino. Aí ficou assim, nisso, né? Victorino. Muitos evangélicos tá dizendo que o cantor Victorino da gente. Cantor? É um nome incomum, né? Tem poucos nomes. Então, Rino, Itália, aí a gente pensou em fazer isso, né? A tipo pizza, assim, pizza, né? Itália, Rino, então seria Eu basicamente quero isso. xenofobia, todo italiano faz isso. Certo. Então, basicamente foi isso, assim, esse nome, né, italiano, e a gente tentou fazer essa adaptação com o rinoceronte, né, o mascote e tal. Então, pra gente colocar aqui um sistema e entender tudo, hoje funciona alto lá do... Funciona lá, finais de semana. Certo. E aqui também, finais de semana. aqui se tornou algo mais familiar, né? Mais família, né? Isso, exatamente. E conta pra gente, por favor, Victorino, qual é a melhor pizza, assim, o carro-chefe que você diz, essa aqui é mais pedida, essa daqui eu me garanto. E já vou pedir o apelo pra ele trazer a minha. Vou fazer a reação dela. Então, varia, cara, exatamente. Porque lá na Serra do Cavalo mesmo, o pessoal gosta muito da portuguesa. Você tem aqui também, aqui. Exatamente, portuguesa e serraninha. A serraninha também a gente trouxe para cada aplicar. E aqui tem essa também, o pessoal gosta muito de lombo especial, que é lombo com creme cheese. Eu acho que eu já tenho as minhas duas preferidas já, então vai vir as duas minhas vez. Então é uma explosão de sabores. Você trazendo, a gente já faz com você aqui, que a gente já come aqui, né? Vamos lá, e eu vou narrando aqui agora essa voz que eu vou estar sentindo. Tivesse falado antes, né? Não. Vamos fazer o segundo episódio, a gente já conversa aí e vira uma prosa com a pizza, né? Com certeza. Entendi. Então, é mais pedida de lombo com creme cheese combina com tudo. Muito bom mesmo. E a outra portuguesa, né? São as tradicionais, né? Que o pessoal gosta muito, bastante. Às vezes mussarela, são as mais tradicionais que... E elas sempre se repetem, acredito que em toda pizzaria são as que mais vendem. As mais vendem, né? É padrão, né? Tradicional, então o pessoal gosta bastante. Então, não sei se você já sabia disso. Não, porque a gente trouxe aqui uma empresária do ramo de pizzaria, eles falaram que saía muito a calabresa, mas era até pra gente experimentar da casa, né? Hoje, no caso, você conta também com a sorrindo, com a da casa, ou é a portuguesa Monte, que é o carro principal. Não, o carro-chefe, né? Então, inclui um pouco da casa mesmo. Serraninha e tal. Certo. A gente tá chegando agora nos momentos finais e eu quero fazer uma brincadeira aqui, né? Antes da gente fazer essa brincadeira, eu quero pedir... Não, vamos fazer, né? Vamos lá. A brincadeira vai consistir em você me fazer falar inglês. Sim. Nossa, sério? E aí você vai escolher uma frase e eu vou falar. My name is, não pode. As mais comuns e perguntas assim tão fáceis, né? Não dá porque, como eu já fui e tal, e a gente pode ser que eu acerte. Então, pense uma aí mediana pra poder a gente terminar o último bloco fazendo e indo para agradecimentos. Ok, vou fazer uma pergunta bem simples pra você, né? Que seria, how are you? How are you é a idade, né? Não, é how are you? Are you okay? You are fine today? Aí eu falo o quê? I'm fine, I'm good. Como você está? Yes. Foi pela ação dele ali na mão, ali, aí eu digo, I'm fine, I'm good, I'm fine. Que significa, fine. I'm okay, porque ok também serve, like, né? Tá bem, tá curtindo, né? Ou good vai usar alguma coisa? Good também, pode ser. Good, fine, I'm well. Eu faria como? Cadê? O Braga pra agradecer. Digam aí pra eu repetir. Assim, thank you, and you. E você, né, também? And you. Thank you, and you. I'm fine too, thank you. Dê a nota aí de como foi o meu inglês. E, gente, eu quero agradecer demais ao Victorino que tá aqui. Esse cara gigante, empreendedor. Como você viu aí a história dele desde o início, do porquê as escolhas que ele fez e que acarretou a ele estar aqui hoje. E como vocês estão percebendo, nosso podcast sempre está trazendo pessoas empreendedoras. E eu quero fazer um apelo para você que está assistindo. Levanta, cara. Tira a tua bunda desse sofá, levanta da cama e decide amanhã a tua vida. Se você tá com dinheiro preso, tá com pouco dinheiro, mas quer investir, tem coisas que você investe com muito pouco. E você consegue sair do sufoco e é libertador. Sério, MEI, até uma forma também autônoma, é libertador. Você consegue aí respirar fundo, viver aquele boleto que sempre vem. Porém, no outro dia, não é? Né? Mas
no outro dia você tá bem, você consegue abater aquele boleto e sorrir. Quando daqui a pouquinho vem um lucrozinho, você consegue pagar os seus equipamentos, é muito bom. Então levanta, a gente brasileira, vocês, os alagoanos, resistentes que estão nos vendo, levanta e toma atitude. Dito isso, gente, eu quero agradecer demais ao Vitorino que se dispôs a estar aqui. Quero agradecer você também que está assistindo a gente, de onde estiver, no momento que estiver, tá? Gente, segue nossas redes sociais, ativa o sininho aí, como já falei, para estar vendo todas as notificações, curte, compartilha e também comenta nesse episódio e vai vendo os outros episódios também. Gente, minha rede social, como eu já tinha falado, minha rede social é livson.santos, que é Livson com LYVI, 2SON.Santos. Segue também a Grão e ponto Prosa, que é Grão e Prosa, nosso podcast. E também segue nosso patrocinador master, a Santo Point Cafeteria. Santo Point Cafeteria, você vai achar a gente lá também. Quero agradecer também, tem espaço aqui para você estar fazendo o display aqui e apresentando seu produto. Todas as empresas também que a gente é parceira. Quero agradecer a Master Fit, a Sueli Pizzaria e a Santo Point por sempre estar aqui nos ajudando, sempre também estar nos incentivando e divulgando e já estiveram aqui com a gente. E com certeza agora a Pizzaria Rino, a maior aqui de Inhapi, muito boa. Eu já comi com o Jackson, né, que fez essa amizade em comum e se tornar comum, né? Que veio, rodou e ali a gente se conheceu. E eu quero agradecer demais. Eu que agradeço o convite também, é uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês. E, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Maravilhosa assim, para a cidade de Inhapi e para a humanidade, eu diria. Sabe? É muito bom você poder compartilhar esses pensamentos, né? E mostrar outras visões de mundo para as pessoas, né? Que às vezes a pessoa não consegue ir, mas consegue ver, né? Em uma tela, em algum lugar, em um café. As coisas, né, acontecerem e as vivências serem compartilhadas. Professor, alguma rede social para deixar? Tá rindo, como é que tá o arroba lá? É @pizzarino.inhapi, certo. Basicamente isso mesmo. Okay, tem a minha eng.victorino, Alexandre, então, a L. Mande lá pra mim, segue lá. A gente, no final aqui desse vídeo, tem esse extra agora que a gente já tinha falado e vamos marcar o próximo vídeo urgente, com certeza. Vamos lá. Gente tá voltando aqui e fazendo o react. A reação aí, a pizzaria de lombo com creme cheese e a pizzaria portuguesa Monsenhor. Serraninha. E é isso aí, gente. Valeu, aquele abraço, aquele beijo, me traz um café e a gente termina. Monta. Monta. É isso aí. Valeu, professor.